Olá, muito boa tarde. Nessa live de hoje eu vou estar falando sobre um tema que eu tenho acompanhado com muitos casais. Por que vocês se amam, mas de repente vocês não conseguem se entender? Nesse processo de tomada de consciência, você que está num relacionamento, você que de repente não está, mas que deseja no futuro se relacionar, você pode trazer grandes tomadas de consciência através do entendimento de padrões. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria e reprogramação mental e posso estar ajudando você a melhorar a sua relação a dois dentro do seu set terapêutico, ok? Então, diante disso, a partir de hoje eu vou estar iniciando o processo de lives por aqui e o meu objetivo é fazer com que você possa trilhar uma tomada de consciência mais assertiva, para que você possa entender e acessar a sua melhor versão sobre você mesmo, com lives curtas, com lives específicas, para que você possa trilhar esse cenário assertivo. E se você tiver perguntas, dúvidas, você pode estar trazendo por aqui também, certo? Para que eu possa estar te ajudando dentro do seu cenário de autopercepção. Existem algumas conversas que elas acabam sendo muito desafiantes para casais, né? Normalmente, quando eu atendo casais, eu vejo que existem algumas conversas que alguns acabam tendo muitos desafios. Mas é importante que, se você está numa relação, você possa falar tudo que você sente de forma aberta, de uma maneira clara, para que isso não venha guardar emoções. E você que de repente já me acompanha os meus conteúdos, deve perceber que muitas vezes o fato de a pessoa não falar, isso vai gerando nela um movimento de ansiedade, um movimento de, na hora que eu guardo emoções, isso tende a eu gerar somatizações. Tá fazendo sentido isso para você? Então, se está fazendo sentido, provavelmente existem emoções essas que você está guardando, está acumulando ela no seu campo, e isso está fazendo com que você acabe gerando um cenário específico de somatização, certo? E por isso que eu vou estar fazendo algumas lives aqui agora por esse canal, e eu te convido a você entrar em reflexões. Não vou trazer perguntas certas ou assertivas. Eu vou trazer perguntas de reflexão que vão fazer com que você se abra não só no campo afetivo, mas também que você possa se abrir dentro de um cenário onde você tenha mais clarificação, certo? Um cenário onde você tenha mais clareza na sua vida afetiva, no seu processo interno, se você tem um cenário individual de não ter relacionamento, e se você não tem relacionamento, você também pode se transformar, você também tem esse direito de entender isso, e inclusive eu digo que você está no melhor momento para se transformar, você que não tem relacionamento, porque quando a gente termina um ciclo de relacionamento, a gente passa por um processo de introspecção, eu digo assim. E esse processo de introspecção, seja se você está com alguém ou não, isso deveria ser um movimento contínuo de qualquer pessoa. Eu acho que todo mundo deveria ficar fazendo terapia ou algum processo terapêutico de tempos em tempos, o seu processo individual. O relacionamento a dois, ele acaba sendo uma tendência a você olhar para você, é um espelho. O outro, ele se torna um grande espelho do seu processo individual. Entende? Então, se você começa a entender isso, você começa a compreender que muitas vezes o outro, ele se torna um grande espelho da nossa essência. O outro, ele tende a se tornar um grande processo de espelhamento, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. E uma das coisas acaba sendo os conflitos que não são resolvidos. Esses conflitos, eles precisam ser trabalhados e eu sugiro que você não
deixe eles para depois, entende? Eu sugiro que você procure sempre que for possível você trazer essa pauta, essa comunicação, pois a chave de muito da intimidade está ligada na comunicação, entende? Então é importante que você possa trilhar esse cenário para o seu contexto pessoal, psíquico, mental, emocional e energético. Já aceitei. Já aceitei, viu, Otto? Muito bem. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nessa live de hoje. Vou estar falando sobre por que de repente existe amor, mas existe brigas, conflitos e às vezes não existe compreensão. Esse é o tema dessa Live Express. E se você tem um relacionamento afetivo, seja de namoro, seja de noivado, seja de um relacionamento de você mora junto com seu companheiro, a sua companheira, eu desejo que você, mulher empreendedora, venha comigo e possa ficar comigo nessa live express, uma live rápida de 15 minutinhos, ok? Eu sou Daniel Râmido e muito prazer. Se você tem um desejo de melhoria contínua, então já fica aqui comigo, já me segue, para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, ok? Então, um dos padrões que muitas vezes incidem nesse cenário é uma memória de procrastinação. Muitas vezes essa memória de procrastinação é um registro que está ali gravado no DNA da pessoa. Isso pode estar vindo de uma ancestralidade, isso pode estar vindo de um cenário que pode ser, às vezes, até transgeracional. E esse contexto, ele precisa ser olhado com consciência, para que eu possa trazer as seguintes reflexões. Aonde que eu tenho falhado? Aonde que eu tenho vivenciado cenários onde eu sei que eu preciso fazer algo e, em vez de eu fazer, eu acabo procrastinando. E muitas vezes a conversa com o cônjuge, ela pode ser esse cenário de procrastinação. Comenta aqui se você está me ouvindo bem, se você me escuta direitinho, por gentileza. Boa tarde, Paulo. Paulo Filho, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Comenta aqui se você está me ouvindo bem. Boa tarde, Arlete. Muito bem, então, agora eu tenho iniciado essas lives, show, Clarice, com o objetivo de, nas quartas e sextas-feiras, poder trazer essa consciência aqui para você, tá? Então, eu te peço, te convido que você coloque na sua agenda, nesse horário de 1h30 às 2h, se esse conteúdo ele te conecta, se ele agrega valor, e eu quero gerar valor na sua caminhada de vida, eu quero que você possa se organizar e trazer esse entendimento para vir comigo assistir 30 minutinhos do seu processo de evolução terapêutica, ok? Então, o primeiro passo para que você possa ter um cenário de fluidez, de evolução no seu relacionamento, é você não deixar isso se acumular. Ok, ouvindo bem, maravilha. Gratidão, viu? Olá, Sandra. Muito boa tarde. Show de bola. Seja muito bem-vinda, tá? Então, se você tem essa dificuldade por questões da sua personalidade, por questões de memórias, que você cresceu num cenário de uma infância, onde você acreditou que não deveria enfrentar coisas, que você acreditou que o melhor era evitar conflitos, que o melhor seria você buscar um cenário de paz, de harmonia, então, de repente, é o momento de você entrar em reflexão. Você refletir os seus padrões de pensamentos para que você possa falar abertamente aquilo que te incomoda. E também você falar aquilo que você gostaria. Pois esse posicionamento, ele é importante na sua relação a dois.
Isso vai fazendo uma nova regulação emocional. Eu digo que toda a relação ela tem um processo como se fosse um fio. Na hora que você faz um ajuste aqui, isso vai fazer o ajuste lá. Porque estão os dois interligados desse cenário. E normalmente quando a gente faz uma correção apométrica de um casal, de uma das pessoas da relação, eu sempre recomendo que traga o outro para poder fazer essa correção. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você ficar bem claro isso. Normalmente, quando existe uma pessoa com um registro de procrastinação, essa procrastinação, inconscientemente, ela tem um conteúdo mais profundo que é o abandono, que é o autoabandono. E aí, normalmente, essa pessoa que procrastina, ela se conecta normalmente com uma pessoa que normalmente é exatamente o oposto dela. É aquela pessoa que é realizadora, é aquela pessoa que faz muito, é aquela pessoa que faz até demais, muitas vezes mais do que por ela, porque às vezes ela faz por ela e pelo outro. Tá fazendo sentido para você? Então, enquanto que um busca a paz, às vezes o outro busca fazer e realizar. E não tem problema em realizar. O problema está no excesso de realizar, pois esse excesso de realizar, ele gera um cansaço. Cansaço esse que às vezes ele acaba sendo desproporcional diante desse contexto. A gente está falando aqui da relação, certo? Então imagine que existe um fio invisível que liga os dois dentro de uma relação e na hora que eu corrijo o conteúdo de um, eu preciso corrigir o conteúdo do outro. Eu preciso trabalhar esse processo, porque se eu corrijo só o campo de um e eu mudo esse cenário de abandono / procrastinação para cá, o outro vai se sentir como se ele tivesse desconectado. Por quê? Porque são frequências que mudaram. Um está aqui nessa frequência e o outro está aqui nessa outra frequência. E aí esse cenário ele faz com que o casal ele fique fora da faixa. Eles precisam estar conectados, igual uma estação de rádio, entende? Então, essa sintonia energética, ela é muito importante que possa acontecer. Então, se isso está fazendo sentido para você, eu já te convido a você já compartilhar essa live aqui com o aviãozinho e convidar aí para o seu companheiro, você que está aqui assistindo, mulher empreendedora, você compartilhar isso com a sua irmã, com a sua esposa, você que de repente está aqui assistindo, certo? Então, eu te convido a você compartilhar com pelo menos 1 a 3 pessoas. Isso vai fazer com que você possa levar esse meu conteúdo para mais pessoas. E o meu objetivo é exatamente ajudar e gerar valor na sua caminhada de vida. E fazer com que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida com propósito. E você pode ter uma vida com propósito e ao mesmo tempo com leveza. Certo? Então, mediante isso, eu já quero convidar você, independente se você reside aqui em Fortaleza ou não, eu e Tamara Larripa, minha parceira, nós vamos estar facilitando aqui em Fortaleza, no Núcleo 12 Hélices, a 2ª edição do workshop Soltar, com o objetivo de te ajudar a você soltar memórias de ansiedade. Memórias essas que possam estar gerando um contexto, um cenário de atraso na sua vida. E aí, dentro dessa proposta, um workshop de 2 horas, por apenas R$ 97,00, onde ali o objetivo é ajudar você a trilhar um cenário assertivo de soltar memórias traumáticas, soltar memórias que muitas vezes nós guardamos isso dentro de nós, às vezes durante anos da nossa vida. E quando a gente menos acha, a gente pensa que aquilo está resolvido, mas aquilo não está resolvido. Aquilo está se somatizando dentro de alguma área da minha vida e muitas vezes da minha saúde. E também muitas vezes no meu relacionamento de par. Certo? Então o convite é que você possa se permitir vivenciar esse workshop que vai ser aqui em Fortaleza, no dia 23 de maio. A gente vai estar fazendo aqui no Núcleo 12 Hélices, certo? E o objetivo é vivenciar um encontro de meditação ativa e também de correção apométrica, para que você possa soltar as memórias e ressignificar esses padrões
padrões esses de procrastinação, como eu estou falando aqui, padrões esses de abandono ou de autoabandono. Pois às vezes a pessoa foca tanto numa área da vida dela que ela muitas vezes se esquece de outras e abandona o seu foco no relacionamento afetivo, abandona o seu foco às vezes consigo próprio, do seu cuidado com a saúde, do seu cuidado com a família, e isso gera desequilíbrios. Sempre por detrás de algum excesso existe uma falta. É isso que eu tenho aprendido na minha caminhada terapêutica, tanto a nível individual quanto também levando isso para outras pessoas, tá? E se está fazendo sentido para você esse conteúdo, já me segue e eu te convido a você entrar lá no grupo de avisos. Basta você falar comigo lá no particular depois da live e falar: Daniel, eu quero entrar no seu grupo de avisos. Ou você pode clicar aqui na minha bio e entrar, vai ser o primeiro link de cima para baixo, tem lá o acesso do grupo, é um grupo específico. Quando for nessa segunda-feira agora, no dia 4 de maio, eu vou estar fazendo uma aula secreta, onde eu vou estar compartilhando conteúdos para o seu propósito evolutivo, para que você possa ressignificar esses padrões na sua vida e você trilhar um cenário cada vez mais assertivo na sua caminhada de vida, ok? Então, tá aí. É uma grande oportunidade de você trilhar esse cenário e isso só depende de você. A minha parte é de compartilhar o meu conhecimento, a minha expertise, e eu vou estar fazendo isso de forma gratuita. Você tem noção? O investimento que eu gastei, que eu investi para poder aprender isso que eu estou te ensinando? Vou estar compartilhando 18 anos de experiência para que você possa trilhar esse cenário na sua caminhada de vida pessoal e afetiva, bem como também profissional. Você vai poder utilizar isso em qualquer cenário da sua caminhada. Você que escolhe, tá? E se você tiver com o desejo de melhorar as suas relações interpessoais e, entre elas, o seu campo afetivo, isso vai ser uma grande oportunidade para que você consiga não só isso e muito mais. Desenvolvimento pessoal, expansão de consciência e autoconhecimento. Tudo isso eu vou estar compartilhando nessa aula secreta. Eu te convido a você estar presente comigo, ok? Dúvidas, perguntas? Para eu poder finalizar essa live de hoje, só alguns conteúdos, é uma live curta, com gotas de sabedoria para que você possa ir entrando em reflexão, tá? Existem alguns gatilhos emocionais que às vezes distorcem a comunicação. Gatilhos voltados para a dúvida, gatilhos voltados para a insegurança, para o ciúme, muitas vezes eles estão ligados ao padrão de abandono. Então, é importante você ficar atenta, você mulher empreendedora, você olhar para isso e você procurar perceber na sua narrativa o quanto que a minha fala, o quanto que a minha percepção está trazendo relatos de dúvida e insegurança. E às vezes não são percebidos isso. Às vezes são coisas que são inconscientes. Certo? Então, tem um ditado que diz que quando a boca fala, o que está cheio é o coração. Mas aquilo que a boca fala é porque o coração e a mente já estão cheios e já guardaram isso, já está transbordando dentro da pessoa. Então, quando você começa a perceber de fora, como terceira pessoa, aquilo que você está falando, você começa a perceber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar dentro de mim, o que eu preciso trazer de tomadas de consciência e autopercepção para eu acessar a minha melhor versão. Ok? Então, se fez sentido para você, já me segue, já compartilha esse conteúdo com as pessoas que você mais ama e eu te convido a você vir comigo para a aula gratuita que vai acontecer no dia 4 de maio, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Para isso, você precisa entrar no grupo de avisos, que está lá na minha bio. No link da bio, primeiro link de cima para baixo, está lá o link de acesso. Tá bom? Um forte abraço e até sexta-feira para uma próxima live de 30 minutos. Tchau, tchau.